Admirável público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer e a gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba, quem vai caminhar sou eu. Extra! Flor de Lis foi a mandante do homicídio contra seu marido, pastor Anderson do Carmo, diz Polícia Civil e Ministério Público. Casa de swing com pastores, intriga entre casais da igreja, rituais incoerentes com aquilo que se prega e exige de seus fiéis. Crianças maltratadas, adolescentes escravizados mediante síndrome de Estocolmo. Um desses adolescentes, Anderson do Carmo. Um dia, ela reuniu a gente na sala e disse: olha, para crescer nosso projeto de família, de Deus, com as crianças e tal, eu vou precisar ter uma figura masculina do meu lado, que será como o pai da casa. Os meninos sempre contavam isso para a gente na igreja, para nós, né, as diaconisas, que estávamos lá há muito tempo. Eles contavam e riam. O André, o Carlos, Luan. Diz que ela foi de um em um, mas o Carlos já tinha a Cristiana, o André a Simone. O Luan não aceitaria de jeito nenhum. Ele é muito sério. E o Misael? O que a gente vai falar do Misael, né? Sobrou pro Niel. E ela sabia que seria ele, os meninos falam. Porque ele já era apaixonado por ela. Ele aceitou. E foi assim que eles se tornaram um casal. Os meninos contavam essas e outras histórias pra gente, mas vira e mexe voltavam nessa história. A Flor, não digo que não a admirávamos, claro que a gente admirava. Mas ela gostava mais de idolatria. E a gente nunca sabia o que ela estava pensando. Sempre daquele jeito dela. Ela ficava brava, batia na mesa, gritava. Mas no final, fazia de um jeito que a gente via aquilo como de uma mulher de Deus exigente, sabe? Depois que ela entrou para a MK, então, nem queria mais ir na igreja. Fazer gabinete, nem fazia, mandava o Carlos. Tudo era o Carlos. Depois que virou deputada, então, piorou mais ainda. Mas não sei, a gente via que não era legal, que tinha alguma coisa estranha, mas admirávamos mesmo assim, acredito que por causa dele, né? Do nosso pastor, do nosso menino. Era para mim como um filho, bem diferente da Flor. Quando ele estava triste, ele não escondia, quando ele estava bravo, também não. E quando ele estava feliz, movia tudo e todos para a gente fazer a obra, as ideias que ele tinha, muita ideia, sempre. Não tinha dinheiro, ele que não queria saber, chamava o Misael e o Misael tinha que fazer funcionar. E o pior é que sempre acabava funcionando, igual ele falou que tinha que ser. Ele me abraçava, me beijava como uma mãe, tentava contornar a postura da Flor, ficava meio encabulado às vezes, com desdém dela. Ele sempre a justificava. Ele era completamente apaixonado por ela. Dizem que ele tinha um caso com a Gleice, que já teve com a Reni, com outras pessoas, que a Flor também tinha os casos dela, mas a gente achava que era fofoca de crente. E se tivesse, não sei por quê, porque ele era apaixonado por ela. Você não vai encontrar uma pessoa que não diga isso pra você. Olha, ele era apaixonado por ela. Era uma coisa fora do normal e a gente ia fazer fotos, era nítida a devoção, a preocupação com ela. Eu acho que eles funcionavam, hoje vendo, trabalhei com 20 anos mais ou menos com eles, no ramo da beleza, moda e tal, e eu acredito que com cada nicho eles se comunicavam de uma forma, porque no meu nicho, por exemplo, só tinha viado. Diz o homem se referindo de uma forma bem humorada a seu próprio universo. A Simone, ela mesma contava cada coisa. Eu dizia, olha Simone, não é porque a gente é gay que a gente é pervertido não, tá? Ela morria de rir. Eu gostava muito da Simone, sempre alegre, bem-humorada, trabalhando, sempre organizando a vida da Flor. E eu via eles com os fiéis, eles eram completamente diferentes. Então, acho que funcionavam como empresas de vários segmentos. Um não comunicava com o outro, por isso que talvez eles tenham perdurado aí por muito tempo. A Flor era na dela, era mais calada, a gente se comovia com a história deles. Víamos aquela mulher como uma mártir e por isso todos trabalhávamos de graça para ela. A gente vestia ela de Dior, Armani, tudo, menino. Dava uma emoção ver aquela mulher sempre linda, conquistando mais e mais para poder resgatar mais crianças. Não sabíamos nada da política ou da igreja, eles não misturavam as coisas. E eu falava para o Anderson, olha, odiei sua pregação, hein, que preconceituoso. Eles eram incríveis conosco, falavam as mesmas coisas. Aí via ele no púlpito, em algum evento e tal, e pensava, que loucura. Mas no caso dele, ele acreditava mesmo nas baboseiras que ele dizia. E por isso eu não gostava muito dele.
ele não se soltava tanto conosco. Já a Flor, eu disse a ela, mana, o que você foi fazer, mulher? Por que isso? Separasse. Que crime horrível. Levasse ele para o Atacama, empurrasse ele do precipício e dissesse, caiu. Que burrice você foi fazer, mulher. E ela dizia que não fez nada. A gente achava estranho também que, de repente, eles apareciam com acorde, com ronda acorde. Aí eles falavam, não, é doação de Itaboraí. Aí eles apareciam com outra coisa, não, é Itaboraí. Iam viajar para fora, não, é Itaboraí. Era tudo Itaboraí. E eu perguntei, mas por que eles diziam que tudo era Itaboraí? Não sei, mas era tudo Itaboraí. Eles diziam que tudo era da igreja de Itaboraí. Eles eram assim, eu fiquei muito mal, atingiu minha família, todo mundo. Foram 20 anos com eles e até agora eu não acredito. Olha, eu só vim falar com você aqui hoje porque não aguento ver o que estão querendo fazer com a imagem do meu pastor, transformá-lo em um abusador. A gente se revolta, conversa entre a gente, nos grupos, eu não vou julgá-la. Quem tem que julgá-la é o juiz e Deus. Mas aí atacar a imagem do nosso menino, não dá. Aquelas meninas eram umas capetas, as filhas da Simone, Deus me livre. Era sempre bom não arrumar conversa com elas, não. Isso eu acho que a igreja inteira vai concordar. A gente estava lá há anos e do nada um filho surgido de repente se tornava pastor, um amigo da política se tornava pastor ali. A própria Marzi mal chegou, colocaram ela como presbítera. Então a gente pensava, isso não está certo, mas ele nos envolvia lá. Depois que ele morreu, semanas depois, a igreja já estava vazia. Um mês depois, ela nem tinha sido acusada nem nada e a igreja do Mutondo só tinha 100 pessoas. De mais de 2.000, tinha 100 pessoas só lá. Ela tinha o nome, mas quem nos segurava lá era ele, o nosso pastor, o nosso menino. Ele era como filho para uns, pai para outros. Segundo se entende, especialmente olhando as últimas páginas anexadas aos autos pela defesa de Flor de Lis, a coisa toda vai girar em torno de algumas questões principais. Ainda na tese da Simone ter sido abusada pelo pastor, alegar que usava entorpecentes por culpa dos abusos sofridos por ele, mas no livro desta jornalista que vos fala, vocês vão entender o porquê de Simone ter enveredado pelo caminho das drogas. Não é algo difícil de provar, já gerou até escândalo na igreja. O pastor conseguiu mais uma vez contornar. Rayane, ao que tudo indica, também irá por esse caminho. Entretanto, no mesmo livro também será possível entender o que de fato acontecia e quem é que incomodava quem com essa questão. Rayane e Isabel sempre foram as preferidas de Anderson do Carmo. Todas fizeram postagens e mais postagens sobre a tristeza na perda dele. E muito mais. Alguns familiares já trataram de tentar disseminar essas histórias para amigos e tal. Prints já chegaram a esta jornalista, onde fica clara a intenção de que o julgamento será sobre a vítima e não sobre seus algozes. A questão de abuso psicológico também será tratada, de violência patrimonial e de elevar a imagem de Flor de Lis como alguém que sempre foi bem intencionada, mas que infelizmente se encontrou com Anderson em sua vida, um rapaz de então 12 anos, que teria sido o grande vilão, e Misael, claro, aquele que não tinha boca para nada. Prints e mais prints de Misael e Luana sendo privilegiados pela vida com Flor de Lis também foram juntados, assim como estudos e mecanismos que possibilitam uma perícia mais apurada. A tese será esta, do pastor abusador. Em suma. Bom, se um dia ele abusou de alguém, desconhecemos completamente qualquer pista. Pediu para se relacionar com Kelly segundo um depoimento? Sim, ele um adolescente e Kelly outra adolescente, que não aceitou. Virou pai dela depois? O caso Anderson do Carmo é um case completo, especialmente para quem não conhece a história a fundo. E o mais importante, nenhuma das testemunhas de defesa dos réus convocados alegou ter sofrido, visto ou sequer ouvido falar disso da parte de Anderson, nem mesmo a própria Flor de Lis, que disse que jamais o marido dela seria um abusador. E estas testemunhas disseram tudo isso em delegacia, e quando questionadas pela defesa sobre abusos, negaram, mas foram instruídas a não assinarem seus depoimentos. Isso as deixa livre para mudar a versão? Não sei. Misael foi quem acusou Flor de Lis. Ele foi a testemunha principal para que tudo viesse à tona. Ele também disse que Flor de Lis procurava em um de seus 55 filhos a coragem para executar o pastor, na garagem da casa onde morava em Niterói, também na região metropolitana do Rio. O ex-vereador ainda contou aos investigadores que Flor de Lis desconfiava que Anderson não estaria sendo honesto com suas finanças como deputada federal e que reforça a teoria da Polícia Civil de que a perda de sua vida possa ter motivos financeiros.
Além do Misael, 5 irmãos, Kelly, Dayana, Roberta, Luan e Daniel, e outras 2 pessoas, Rogério e Regiane, que não fazem parte da família, prestaram depoimentos nos quais afirmam que acreditavam no envolvimento de Flor de Lis no crime. Apenas 2, desse total de 7, trabalham com o Misael, mas jamais sofreram ameaça de exoneração ou sequer foram induzidos a prestar qualquer depoimento, conforme pode ser confirmado pelos próprios. Mas é óbvio que em um júri desta proporção, a defesa vai tentar desacreditar as testemunhas e atacar a honra do pastor. Rafaela dos Santos Oliveira e Lohane dos Santos Oliveira, filhas de Simone, investigadas pelo crime, deram uma entrevista ao Jornal Extra, onde afirmam que eram abusadas pelo pastor Anderson do Carmo. Quando perguntadas como eram estes abusos, não sei o que ele fez comigo enquanto eu estava dormindo. Estava de shorts largo e lembro da mão dele nas minhas partes íntimas. Acordei e a cama estava meio molhada, mas não sei exatamente o que houve, disse uma delas. Você lembra se no dia desse jogo, se você utilizou o telefone da sua mãe para passar mensagens para o André, falando sobre o pastor? Você se lembra de ter feito isso? Me lembro que eu fiquei com muita raiva, porque os adolescentes que foram dentro do carro assistir o jogo, na volta para casa, ele não deixou, o pastor Anderson, não deixou, eu acho que era, não me lembro a quantidade, desculpa, não consigo me lembrar, porque eu tomo muito ansiolítico, remédio para dormir, isso atrapalha a lembrança. Tipo, eu lembro que ele não deixou as crianças, adolescentes, voltar para casa no carro. Ele falou, vocês vão de ônibus para casa, do Maracanã para Niterói, sendo que o carro estava vazio. Eu fiquei com muita raiva. Meu telefone, tentei ligar várias vezes para minha filha, Rafaela, que estava no momento, não consegui, estava caindo em caixa postal. Cheguei e no caminho mesmo, eu peguei o telefone da minha mãe e usei para falar com o André. E quando eu cheguei em casa, minha filha, ninguém ainda tinha chegado, né? Não tinham chegado da rua, e eu descobri que eles tinham sido assaltados. Isso me deixou muito transtornada, com muita raiva, mais raiva dele ainda. E, infelizmente, eu usei o telefone da minha mãe, porque o meu tinha acabado a bateria. Tudo começou mesmo, foi ano passado, eu achei assim que estavam denegrindo muito o nome do Niel, sabe? Ele se tornou praticamente culpado de ser assassinado. Então eu achei isso muito... Da gente se comunicar, então assim, como eu vejo... Porque eu não posso ver minha avó. A juíza proibiu, né? Da gente se comunicar, então assim, como eu vejo os meus pais, eu não posso ver minha avó. Porque ela alega esse leve atrás de informação, então tá proibido até o júri. Sim, sempre tive vontade, porém, não posso falar tudo que eu penso, tudo que eu acho. E muitas coisas vão ser esclarecidas no júri, né? E até porque muitas coisas que eu falo são mal interpretadas. E aí eu prefiro ficar quietinha, ficar na minha. Prefiro não falar sobre, até para não prejudicar o júri, né? E aí em breve vou ter a oportunidade de falar sobre isso. É o que eu falo pra todo mundo, as coisas estão bem na medida do possível. E é isso. Existe uma TV chamada Rede Rio TV, que ela faz uma cobertura da sua situação, do seu caso, desde da época do assassinato até hoje. Inclusive, essa Rede Rio TV, ela é responsável pela distribuição desse dossiê Flor de Lis, eles é assim... Esse dossiê Flor de Lis para vários sites e blogs do mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, na França. Eles falam isso, né, durante o momento que estão lá fazendo os programas a seu respeito. Segundo, né, fontes próprias, essa Rede TV Rio, ela seria uma TV evangélica. Ela seria uma televisão
né, dirigida, ou seja, que os donos e também a direção, enfim, a responsável por toda a produção desses programas a seu favor é um grupo evangélico. Vossa Excelência tem conhecimento disso? Sabe que grupo é esse? Que interesses políticos tem por trás dessa ampla, né, e farta distribuição de versões? Porque, na verdade, não é que filmam e levam. Não, eles filmam, colocam uma versão, criam uma versão e distribuem. Vossa Excelência tem conhecimento disso? Sabe identificar que grupos políticos estão por trás disso? Como eu disse aqui, eu não tenho o hábito, é um princípio meu de acusar pessoas sem provas. Isso, eu seria leviana de fazer isso. Mas existem interesses muito grandes, porque à medida em que as minhas lives ainda continuam dando 1 milhão de visualizações, à medida em que várias pessoas do Brasil inteiro, não estou falando mais do meu estado, mandam mensagens de apoio. São milhares e milhares de pessoas que mandam mensagens de apoio, presentes para minha casa, que eu recebo diariamente. Eu faço vídeos, e algumas vezes agradecendo esses presentes, não todos porque não dá, e pelo aumento também de inscritos no meu canal. Isso tudo, doutora, incomoda não só a políticos, mas a grupos de evangélicos. Porque à medida em que as visualizações, ao invés de descerem como eles pensavam, continuam subindo, à medida em que as inscrições continuam também subindo, prova de que tem uma boa quantidade de pessoas que ainda acreditam e apoiam a Flor de Lis. Você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis.